Graça e paz, amém? Amém. Que delícia, hein? Campanha de missões. Pense, a gente vai numa festa, vamos nos divertir, comer muita coisa gostosa e ainda estaremos contribuindo para missões. Graças a Deus, glória a Deus, amém? Amém. Todos estão convidados e esperamos cada um de vocês lá para juntos nós cultuarmos a Deus, festejar e contribuir aí para missões. A última campanha que a gente trabalhou aqui na igreja foi a campanha de missões mundiais. Quem lembra qual que era o tema? Vamos completar a missão. A divisa foi em Mateus 28, 19 a 20. O que está escrito lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. E por que eu estou voltando lá em missões mundiais? Marta, essa campanha já foi, sim, já foi. Mas Deus é tão bom que eu acho que uma campanha vai puxando a outra. E agora nós estamos em campanha de missões estaduais. E o tema é Por Onde Eu For. Quando Jesus mandou que fizéssemos discípulos, ele estava falando ali com seus discípulos, mas essa mensagem foi só para eles? Foi para todos nós que somos seguidores de Cristo. Estamos comissionados aí a completar essa missão. E como que nós fazemos isso? Enviando, indo, orando, contribuindo, sustentando através das orações, sustentando financeiramente. E onde que nós formos, nós podemos levar a palavra do Senhor. Se você reconhece o Senhor como seu Salvador, você está incumbido dessa missão, de levar a palavra dele. Essa missão é minha, essa missão é da IBC. E como faremos isso? Então, vem missões estaduais aí para nos incentivar. Além disso tudo, nós temos aí agora a campanha de missões estaduais que nos incentiva a sermos luz por onde formos. E o nosso tema é Por Onde Eu For. Vamos juntos? Por onde eu for. A divisa? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para anunciar as grandezas dele, por todo lugar onde nós formos. Vamos ver um vídeo agora que expressa bem aonde que é esse lugar. Aonde que é o meu campo missionário. Quando Jesus instrui a grande comissão, ele praticamente resume o que esperava dos discípulos e seus seguidores. Mas será que todos somos chamados para cumprir o ID de Cristo? Será que podemos cumprir a grande comissão com nossa profissão? Em todo tempo e lugar, sermos resposta para uma sociedade carente do Evangelho e do amor de Cristo? Agora pare para pensar. Onde você está? Este é o seu campo missionário. Sua casa, sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os locais que você frequenta, a farmacêutica que te atende, o médico que te examina, seus professores da escola ou da faculdade, seus amigos, o frentista do posto, o agricultor no campo, o feirante, o motorista de ônibus ou do aplicativo que você utiliza, um grupo que frequenta, motociclistas, skatistas, ciclistas, corredores, os artesãos, os amigos que te seguem nas redes sociais, até mesmo desconhecidos, pessoas que passam despercebidas pelas ruas. Esses também são seu campo missionário.
Precisamos conhecer nosso campo para anunciar Jesus àqueles que estão perdidos nas trevas para conhecer a luz. Aos olhos de Deus, existem dois tipos de pessoas: os que ainda não conhecem ou não experimentaram a graça e o amor transformador de Cristo, e nós que desfrutamos da graça de Cristo. Desafiamos você a descobrir qual é o seu campo missionário. O meu campo missionário é onde eu estou, em todo lugar, para todas as pessoas. Eu serei luz por onde eu for. Luz, por onde formos, que sejamos agente de transformação. Que o amor do Senhor, que nos constrange todos os dias, que ele possa ser concretizado em ações de amor com o próximo. Vamos nos colocar de pé e vamos falar o versículo juntos, mais uma vez? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, contamos com todos vocês. E ali vamos festejar e contribuir para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo, assim como nós conhecemos. Amém? Amém. Pode sentar. Eu acho que você vai ter que passar para mim, porque eu acho que eu deixei meu celular ali na sala e tá bom, agora que eu... Se alguém achar um celular por aí... Tá na minha célula, pode pegar, vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo para fazer passar, por favor. Muito bem, irmãos, nós encerramos uma série de mensagens sobre a graça de Jesus em Efésios, e aí eu tenho pregado algumas mensagens aqui na igreja sobre as parábolas de Jesus. São muitas, então eu tenho intercalado, né, para trocar o tema um pouco. Então eu queria agora utilizar alguns domingos aqui para que a gente possa, então, meditar sobre, então, algumas parábolas de Jesus. Não, né? Então, se alguém encontrar um celular aí perdido, deve ser o meu, tá bom? Tá por algum lugar aí, mas será que é esse daí? É esse daí mesmo. Muito obrigado, viu? É porque assim eu posso ir passando aqui, eu ajudo. Obrigado, viu? É a idade isso aqui, não... Você vai chegando numa idade que a pessoa não tem mais... É uma coisa impressionante. Vocês estão rindo, né? Mas vai chegar para vocês também, viu? Pensa que é só eu? Deixa eu ver bem se está dando certo. Não está indo não. Mas vocês passam aí para mim, né? Não tem problema não, está tranquilo, sem problema. Muito bem, então eu quero pregar algumas parábolas de Jesus aqui, como a gente tem falado, pelo menos umas 4 parábolas, depois a gente dá uma pausa, quero pregar uma outra série, e depois nós retornamos com as parábolas dos perdidos, né? A ovelha, a dracma e o filho pródigo, mais adiante um pouco. Você sabe que eu tenho, não sei se vai dar certo, né? Mas estou orando sobre isso, de ter um projeto de escrever um livro baseado nessas mensagens que eu venho pregando sobre as parábolas de Jesus. São muitas, não é? Mas, enfim, esse é o tema dessa série que eu prego, chamada Contando Histórias, Reflexões sobre as Parábolas de Jesus. Pode passar a próxima, por favor? Hoje eu gostaria de falar na parábola que está em Lucas capítulo 14, versículos de 1 a 14, que é a parábola dos melhores lugares. Pode colocar o texto? Vamos ler? Diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei:
é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Não é bacana isso? Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque ela nos ensina lições tão preciosas, as parábolas, histórias tão simples, mas com ensinamentos tão grandiosos e tão profundos. Então o Senhor nos ajude a compreender o que Jesus estava nos ensinando aqui. E isso possa fazer uma grande diferença no nosso coração, na nossa vida cotidiana, e que nós possamos viver a essência, a verdade do reino de Deus, através dos ensinos de Jesus em suas parábolas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Como é importante a gente ser discreto, não é? É bom a gente ser discreto, é melhor a gente ser discreto, não é? Eu não sou um cara muito discreto, para falar a verdade. Acho que eu deveria ser um pouco mais. Desculpa o termo que eu vou falar, mas eu acho até que eu sou um cara um pouco meio cara de pau, assim, né? Mas é legal uma pessoa ser um pouco mais discreta, né? Por isso que eu dou muito fora, porque eu vou meter na cara e de vez em quando eu dou algum fora, né? Mas como é bom a gente aprender boas maneiras, não é? Bons modos, a gente não querer se aparecer, a gente não querer ficar se achando, né? Obrigado. A gente não ficar se achando, a gente se intrometer, né, naquilo que a gente não foi chamado, né? Metendo o nariz onde você não foi chamado, né? Você já notou como a gente gosta? A gente gosta da fama, a gente gosta da popularidade, a gente gosta do estrelato. Todo mundo gosta, vai. Falar que não gosta, não é? Todo mundo gosta um pouquinho de ter o ego inflado, né? Isso é da natureza humana. Muitas pessoas passam muita vergonha porque elas acham que são melhores que outras, não é? Conhece gente assim? Ou pessoas que, por causa do seu sobrenome, do seu conhecimento, da sua fama, da sua profissão, podem se colocar acima de outras pessoas. Tem muita gente assim. Sabe aquelas coisas do tipo assim, você sabe com quem você está falando? Já viu isso? Não é? Ou então assim, você sabe de quem eu sou filho? Isso é terrível, né? Esse negócio de dar carteirada nas pessoas. Isso é horrível. É muito chato isso. Esse tipo de atitude, isso aqui destoa completamente dos ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou exatamente o extremo contrário disso. Especialmente nessa parábola aqui, relacionada àquelas pessoas que precisam aprender muito sobre humildade e se colocar aí no seu devido lugar. Então eu queria, em primeiro lugar, falar um pouco, pode colocar, Benjamin, sobre o contexto em que Jesus contou esta parábola. Então, como a gente leu aí, eu li primeiro a historiazinha que vem antes, né, o episódio que acontece antes da parábola. Depois de um culto na sinagoga, onde os judeus se reuniam, era o lugar de culto deles, aos sábados. Então, os judeus tinham um costume de ter uma farta refeição
o fariseu, né, o líder daquele encontro religioso, tinha o costume de celebrar uma farta refeição com muitos convidados em sua casa. Eu fiquei pensando, se fosse assim, eu ia morrer na miséria, né? Porque se a cada domingo, no final do culto, eu levasse todo mundo para comer na minha casa, imagina como é que estaria, né, a situação lá, né? Mas aí, num desses sábados, Jesus conta que um fariseu, o texto conta, Lucas conta, que um fariseu importante convidou Jesus para almoçar na sua casa. Mas, pelo que a gente lê no versículo 1, há uma espécie de uma cilada que ele arma ali para Jesus, mas Jesus está sempre muito atento aos seus inimigos, né? E aquele homem está tentando, através de uma circunstância, pegar Jesus em uma transgressão à lei. Então, de alguma forma, o objetivo dos fariseus sempre foi encontrar algum crime em Jesus, não é? E o crime, de acordo com o descumprimento da lei de Moisés, para que eles tivessem motivos para acusá-lo. E vamos combinar que é completamente desagradável para uma pessoa ser convidado para comparecer numa reunião, que é, inclusive, uma reunião especialmente preparada, para essa pessoa ser submetida a testes, não é? Para ser submetida a atos, palavras, para ser analisado. É muito ruim quando você está diante de uma circunstância como essa. Ninguém gosta de uma situação como essa. Mas aquelas pessoas eram cegas de preconceito, pelo preconceito. E elas esqueceram. A cegueira delas fez com que elas não enxergassem que aquela pessoa que havia sido convidada ali, Jesus de Nazaré, não é? Que foi convidado para participar daquela hospitalidade, ele era o Senhor onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. E isso colocava Jesus em vantagem em relação a qualquer pessoa que estivesse ali naquele encontro. As pessoas não podiam ler o pensamento de Jesus, mas Jesus podia ler o pensamento deles. E com isso eles não contavam. E aí, quando você olha para todas as parábolas contadas por Jesus no capítulo 14, você entende que Jesus vai atacar exatamente este cinismo dos fariseus, dos religiosos do seu tempo. Então, naquele momento, Jesus revelou aquela falsa piedade dos fariseus. Sim, uma falsa piedade, porque eles convidam as pessoas para comer na sua casa, a um olhar nu, assim, cru, a gente entende que é muito legal, há uma atitude tão bonita sendo tomada ali naquele momento, não é? Então eles diziam que eles defendiam as leis divinas do sábado, quando na verdade eles estavam mesmo abusando do povo e ainda acusavam Jesus constantemente. E naquele dia, especialmente, havia um propósito bem definido para isso. E aqui tem um ensinamento importante para a gente, de que existe uma grande diferença entre guardar a verdade de Deus e promover a tradição dos homens. Tá certo? Porque eles guardavam o sábado, cultuavam e tinham este costume de convidar as pessoas para suas casas no final dos encontros. A princípio, tudo muito bonito e maravilhoso. Mas Jesus, ele não está preso a nenhuma dessas regras. Nenhuma delas. O texto conta que ali, naquela reunião, havia um homem com um inchaço. As linguagens bíblicas mais antigas vai dizer que é um homem que tinha uma doença chamada hidropsia. E a hidropsia é uma doença, como diz a NVI, né, que causa um inchaço por conta de retenção de líquido. E aí essa pessoa tem problemas, pode vir a ter problemas renais, problemas de fígado, né, problemas no coração. E dizem que é uma doença que causa muitas dores na pessoa que passa por esse tipo de sofrimento. Poderia até, eu estava lendo um pouco sobre isso, né, que isso pode até ser algum tipo de câncer, ou pode caminhar para essa direção. Bom, as pessoas que participavam daquela refeição, depois das reuniões na sinagoga, elas só iam se fossem convidadas. Então, se você não é convidado, não vai, porque aí você está sendo, né, penetra em festa, né, que você não foi chamado para estar. É terrível você pensar que aquele homem doente, ele pode ter sido convidado para aquele banquete, e isso é a parte mais horrível, né? Ele pode ter sido convidado para aquele banquete só para, imaginando que Jesus pudesse olhar para ele, daquele jeito que Jesus sempre costuma olhar para as pessoas, os párias da sociedade, e curar aquela pessoa, e como era um dia de sábado, era a maneira como poderiam pegá-los. E se esse argumento é verdade, isso torna a posição religiosa mais monstruosa ainda, não é? Porque está se utilizando da religião apenas para atacar.
e não para ser um caminho para algo muito maior. E aí aquele homem estava sendo apenas usado, literalmente usado, para que Jesus fosse pego curando alguém num dia de sábado. Então isso mostra como por tantas vezes a religiosidade se sobrepõe à compaixão. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Enquanto mais religiosidade, menos compaixão teremos. Bom, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Jesus, de forma pensada, antes de curar aquele homem, ele pergunta para os presentes, né, se era correto ou não curar num dia de sábado. E como fica todo mundo em silêncio, aí Jesus curou aquele homem e dispensou aquele homem. Está aí nos versículos 3 e 4, não é? Bom, certamente o olhar de reprovação daqueles convidados que estavam ali presentes leva Jesus para um questionamento sobre o nível de compaixão, e aí é o aspecto, né, que aqueles homens tinham. Será que esses caras têm compaixão mesmo? Se é que tinham, né? E aí Jesus faz a pergunta do versículo 5. Se um de vocês, Jesus trabalha no campo da hipótese, né? Se um de vocês tiver um filho, ou até mesmo um boi, e aí ele cair no poço num dia de sábado, você não vai tirar ele de lá imediatamente? E aí o versículo 6 aponta ali um silêncio sepulcral, né? Porque os caras ficam sem saber o que dizer. Porque a religiosidade faz isso mesmo. Ela nos conduz para um caminho escorregadio. E aí eu confesso que se fosse eu ali no lugar de Jesus, possivelmente eu me anteciparia na resposta e diria assim: eu duvido que vocês não tirariam se fosse um boi ou se fosse o filho de vocês que caísse lá. Falar é fácil. Eu quero ver vocês fazerem. Eu falaria desse jeito. Eu acho que você também, né? Bom, é nesse ambiente hostil, então, onde cada um está mais preocupado com o que lhe interessa, procurando os melhores assentos ao redor de uma mesa, é que Jesus aproveita para contar uma parábola que eu acho, mas isso eu acho, né? E eu vou escrever isso no meu livro, tá bom? Eu só acho que Jesus inventou aquela parábola na hora. Que ele olhou aquela situação e falou: quer ver, dar uma história aqui. Vou usar do que está acontecendo e vou bolar uma história para esse momento. Mas isso é só o que eu acho. A parábola dos melhores lugares. Pode colocar o próximo? Então vamos pensar um pouco sobre o conteúdo dessa parábola. A parábola dos melhores lugares é sobretudo um ensino sobre humildade. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando olha para este ensinamento de Jesus. A história conta no versículo 7 que Jesus observou, ele ficou olhando. Eu posso imaginar, você pode imaginar, aquela movimentação de pessoas, gente conversando, os mais íntimos batendo um papo ali, alguém tomando um drink, não é? Alguém um copo de vinho, e o outro ali falando, alguém mexendo ali num petisco, não é? As pessoas chegando, as crianças correndo, e aí Jesus apenas ali, as pessoas falando com Jesus, e Jesus apenas observando o movimento ao seu redor. Então a história conta que Jesus observava ali que na medida que os convidados chegavam, eles iam escolhendo os melhores lugares à mesa que estava preparada. Interessante que algumas traduções bíblicas, e é por isso que eu estou falando essas coisas, escrevem que Jesus reparou a escolha dos melhores lugares por aqueles convidados. Jesus, acho que deve ter dado aquela levantada de sobrancelha assim, né? Olhando aquele movimento, né? Então, diante desse olhar é que Jesus conta uma parábola baseada na ideia da festa de um casamento, onde um número determinado de pessoas tinha sido convidado. E aí, numa festa de casamento, de acordo com a cultura judaica, os assentos eram dispostos em forma de U, com uma mesa retangular no meio, não é? Então você pode imaginar as pessoas se sentando assim. Então o chefe daquela festa, daquele encontro, ele se sentaria no centro aqui, e aí as pessoas, por nível de importância, de acordo com a cultura deles, iam se assentando à sua direita e à sua esquerda. Então é assim que eles faziam. Agora, cada um tinha que saber previamente o seu lugar como convidado ao redor da mesa. Então, você pode imaginar essa situação? Pensa nisso. Então, você está lá nessa festa. Reflita comigo. Você está na festa. Você é um convidado. E aí você vê que o anfitrião está sentado exatamente aqui no centro. Aqui. E aí você fica pensando, o que você pensaria? Eu já pensaria assim, e agora? Qual é o meu nível de importância? Não é? Eu sento ali ao lado dele, eu sento um pouco mais, senta 3 e eu sento depois, senta 2 e eu sento, ou sento logo do lado dele, né?
Então, não é uma situação muito interessante essa? Mas se a escolha ficasse a critério dos convidados, porque não era, né? Não era o correto, as pessoas acabavam demonstrando seu egoísmo, porque agiam de uma forma preconceituosa, de uma forma orgulhosa, exatamente como tinha acontecido naquela ocasião na casa daquele fariseu que tinha convidado Jesus para o almoço. Ou seja, as pessoas, cada um ia se achando e se sentando mais próximo. Agora, veja bem, no coração daqueles fariseus reunidos naquele dia, não tinha lugar algum para amor e humildade. E aí, nessas circunstâncias, Jesus ensinou uma lição de auto-humilhação. Então, por isso, esse é o aspecto inicial do que Jesus vai apontar. Só Lucas conta essa parábola, dos 3 evangelistas que contam parábolas, Mateus, Marcos e Lucas. João não escreveu parábolas. Mas esses 3 evangelistas, eles tratam amplamente sobre a necessidade de uma vida de humildade para quem escolhe ser um súdito do reino de Deus. As parábolas aqui, especialmente as do 14, falam muito sobre o aspecto da humildade. Mas os outros evangelhos tratam em vários aspectos sobre a importância de uma vida de humildade para sermos súditos do reino de Deus. Há um texto lá em Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7, pode colocar para mim, que diz assim, lá atrás já se falava isso, assim, não se engrandeça na presença do rei, pode colocar aí, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Isso aqui é um princípio, está vendo? É uma dica que Provérbios está dando. Coloque-se no seu lugar, não faça feio, não dê vexame, não é? Então, certamente os fariseus e os doutores da lei, eles estavam familiarizados com este provérbio. Eles conheciam isso aqui, eles estudavam demais. Quem sabe Jesus tenha pensado, por exemplo, nesse provérbio, quando ele descreve essa ideia, né, que ele cria de um salão cheio de convidados num casamento, todo mundo assentado à mesa no momento da grande festa. Pode ser. Bom, mas o fato é que na história que Jesus conta aqui, um convidado mais importante chegou. Na parábola ele diz isso. Quando todos os assentos ao redor da mesa já tinham sido escolhidos, ou seja, os lugares estavam ocupados. Então aquele convidado importante chega e dá uma parada perto da porta, olha ali dentro e observa que o lugar que ele deveria estar sentado já está ocupado por um outro penetra, que sentou no lugar dele, não é? Então, segundo os bons modos, o anfitrião ele não podia permitir que o hóspede tão ilustre tomasse um lugar inferior. Isso é da cultura deles. Então, ia ser uma quebra de etiqueta dentro dessa cultura judaica. Agora, diante dessa situação, só tinha uma coisa a fazer. Pedir para aquela pessoa que estava ocupando o lugar de honra, que ele não tinha direito, o qual não tinha lugar, não tinha direito, que ele saísse dali, ocupasse um lugar inferior e aí convidar o visitante ilustre para assentar no lugar de destaque. Pensa, isso não é uma vergonha? Imagina que você é o convidado, mas você não é o convidado principal, o ilustre. E aí você assentou-se no lugar que não era seu. Você não teve humildade, você quis se aparecer e você sentou lá. Vai ficar bem feio porque o anfitrião, com toda a educação, vai chegar para você e dizer assim, olha amigo, esse lugar estava reservado para o fulano, ele acabou de chegar. Então, eu preciso que você saia dele. Como ele sabia, dentro da sua própria cultura, ele vai ter mesmo que passar por esse vexame. Então, não há dúvida de que o convidado humilhado, ele aprende uma lição difícil de esquecer, não é mesmo? Bem chato. Ter que sair dali na frente de todo mundo olhando, não é? E ele se levantando e indo para um outro lugar. Que coisa tão desagradável. Não era melhor que ele tivesse sido humilde e assentado no outro lugar, como Jesus falou, porque depois, de repente, ele era também importante, mas não tanto quanto aquele. E vamos imaginar a hipótese de que aquele não viesse, acabasse faltando a festa, e Jesus, então, conduziria aquela pessoa para aquele local onde ele eventualmente poderia sentar, então, na ausência do convidado principal. Bom, pode colocar. Jesus, na parábola, também dá uma orientação sobre sensibilidade. Olha que interessante. Ele pergunta se, ao chegar, não seria mais prudente ocupar um lugar no meio, não é?
ou ao fundo, um local de menos destaque. E aí, como eu disse, se o anfitrião achasse que aquilo foi muito modesto, ele convidava aquela pessoa para que ela se sentasse mais à frente. E aí, certamente, ele ia ser honrado na presença de todas as pessoas, ia ser conduzido pelo dono da festa. Olha que coisa bacana. Não, de maneira alguma, eu quero que você se sente aqui. Imagina, todo mundo olhando, pensa na cultura judaica, todo mundo olhando e aquela pessoa sendo conduzida pelo anfitrião, dizendo, olha, eu quero que você se sente aqui. Você não gosta quando acontece isso com você? Eu gosto também. Não, eu faço questão que você se sente neste local, não é? Você foi bem servido, não é? Quem de nós não gosta de receber esse tipo de honraria? Todos nós gostamos. E aí essa pessoa sairia do lugar mais humilde e iria para um lugar mais honrado. E aí que Jesus, então, diz a frase impactante do versículo 11, onde acredito que está o cerne de todo o ensinamento bíblico neste texto especificamente falando. Versículo 11, pode colocar aí? Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Todo mundo sabe esse texto aqui de cor e salteado, não é? Até as pessoas que não frequentam a igreja, que não têm o hábito de ler a Bíblia, sabem falar esse versículo. É evidente que o objetivo de Jesus não era ensinar os fariseus bons modos à mesa. Não, isso não, porque eles sabiam isso, não é? Na realidade, Jesus estava dando para eles uma lição de humildade para todos os convidados que estavam naquela festa, inclusive para aquele homem que havia convidado Jesus. Afinal, haveria ali alguém mais honrado do que o próprio Jesus para se sentar no principal assento? E, no entanto, ele mesmo tinha escolhido o lugar mais humilde, porque o texto não conta que o anfitrião levou Jesus para sentar-se ao lado dele. Não diz isso. Não é? Diz que Jesus reparou que as pessoas chegavam e começavam a escolher os melhores lugares, o que nos leva a compreender que Jesus não tinha o melhor lugar. Não era para ele o melhor lugar. O Rei dos Reis estava ali. O homem que poderia trazer salvação àquele fariseu que o convidara. E também todos os outros que estavam ali. Mas Jesus não foi a pessoa que recebeu um lugar de honra. Pelo contrário, Jesus foi levado ali para ser testado. Então Jesus disse para o anfitrião que ele não deveria convidar alguém para uma festa com o interesse de ser recompensado. Jesus dá uma lição aqui. E aí, de forma semelhante, Jesus também disse lá em Mateus 5,46, acho que eu coloquei aí também, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. É o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, em Mateus 5. Então, se o anfitrião ele convida os seus parentes, os seus amigos e os seus conhecidos para comerem com ele, com a intenção, e é isso que Jesus está dizendo, de que depois eles também o convidem, então ele só está pensando no que ele pode receber de volta. É só no sentido de retribuição. Então, o que Jesus mostra é que se nós esperamos que a pessoa a quem convidamos para que coma na nossa casa também convide a gente para que a gente coma na sua, e isso não vem acontecer, levando a gente a ficar desapontado, então a gente não entendeu nada sobre a essência, e aí pode colocar, da palavra hospitalidade. Jesus está dizendo que é de pouca valia nós nos doarmos somente para aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, os nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo mais chegados. Espetacular esse vídeo que passou aqui agora, hein? Um dos melhores que eu achei de missões que a gente viu nos últimos tempos. Muito bom. Né? Essa ideia de a gente ser reino de Deus, ser súdito do reino, em todos os contextos, em todos os lugares, todas as circunstâncias que nós estivermos. Achei isso sensacional. Mas se, por outro lado, nós convidamos pessoas que são, por exemplo, financeira e socialmente impossibilitados de retribuir o convite, a nossa recompensa vai ser paga pelo próprio Deus por ocasião da ressurreição. Lá nos versículos 13 e versículo 14 é o que Jesus diz. Eu creio mesmo aqui, é que Jesus ele estivesse falando de nossas portas abertas para o mundo. Eu acho que é isso que Jesus está tentando nos ensinar. Não é superficial, é profundo o que Jesus está falando. É mais do que receber pessoas para comerem conosco. Não pode ser. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, não pode ser só isso. Jesus não pode estar dizendo que é para eu levar um morador de rua para comer na minha casa. Não que eu não deva fazer isso, eu estou dizendo assim, é isso.
Porque eu temo que se eu fizer isso, eu vou falar assim, beleza, agora eu estou quite. Trouxe uns 3 mendigos aqui para comer na minha casa, e agora está tudo beleza, porque eu fiz o que, tenho certeza que a galera da igreja lá não faz isso. E eu levei. Eu acho que não é isso. Eu posso até fazer isso, está entendendo? Mas eu acho que tem coisa mais profunda do que isso que Jesus está dizendo. Eu acho que é o estender as mãos para que os nossos lares, a nossa vida, o nosso coração seja uma réplica do próprio Cristo e da sua compaixão e do seu olhar e o profundo e o verdadeiro sentido que é a igreja, ou que deveria ser, ou que deve ser, a igreja para o mundo. Eu acredito que é isso que Jesus está dizendo para nós, através do ensino desta parábola. E aqui eu aproveito, pode passar, eu aproveito para lançar o desafio de nós abrirmos os nossos lares para que sejamos pequenas agências do reino de Deus na terra, chamados pequenos grupos. Quero aproveitar esse momento para dizer isso a você. Eu me sinto muito feliz, muito mesmo, de abrir a minha casa toda terça-feira à noite para receber as pessoas do meu PG. Então, assim, para mim é algo extraordinário ter aquele tempo ali com eles. E quando recebo a resposta deles, isso para mim é maravilhoso. Ouvir dizendo assim, tem sido muito bacana estar aqui nessa convivência, tem sido muito especial ver laços de amizade surgindo. Esses dias atrás eu vi 2 pessoas do meu pequeno grupo que antes não se conheciam, que saíram juntos aí, foram passear. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, é exatamente isso. Esse é o caminho pelo qual nós devemos trilhar. As nossas vidas, a nossa casa abertas, as nossas portas abertas para o mundo. Por isso eu quero desafiar você. Eu quero aproveitar esse momento aqui para abrir um parêntese aqui na minha mensagem e desafiar você a orar a Deus para não só estar em um pequeno grupo, não apenas para ser um líder de pequeno grupo, que também é muito importante e muito necessário, mas para que você também abra a sua casa para receber. Quem é líder de pequeno grupo, quem é anfitrião de pequeno grupo que está aqui, sabe que quando eu fui conversar com vocês, né, lembra que eu falei assim, eu estou desafiando vocês assim, daqui para frente, no nosso caso aqui é terça-noite, toda terça, daqui até vocês morrerem, ou até Jesus voltar, acabou a sua noite de terça-feira livre, ok? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso, vocês não têm mais esse dia para vocês, só vocês na sua casa. É exatamente isso que eu estou dizendo, fechou? E eles falaram, não, pastor, a gente entendeu a ideia, é isso mesmo, não é? É claro que a gente tem alguns intervalos nas férias e tal, mas não é isso não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte, nossas casas, o nosso coração, a nossa vida deve estar aberta para o mundo. Não há nada mais especial do que isso, do que nós podemos viver essa grande experiência de receber a igreja de Jesus reunida em nosso lar, ver ali pessoas se relacionando, pessoas amando a Jesus, gente crescendo espiritualmente, dons se despertando e novas pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Então eu quero aproveitar esse momento para dizer isso a você, de que você comece a orar sobre isso, não importa se a sua casa é grande ou pequena, simples ou sofisticada, se os seus móveis são chiques ou se os seus móveis são aqueles mais simples, comprados na Marabras, na Casas Bahia, não tem problema, né? Ninguém está interessado nisso. Nós queremos estar juntos, é isso que nós queremos, estar caminhando juntos. Me lembro de uma vez ter ouvido uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi alguém dizer o seguinte, eu comprei um sofá muito caro, e não dá para eu ter um pequeno grupo na minha casa. Quando disse isso para mim, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. Né? Não foi aqui, viu, gente? Fica tranquilo. Sim, Senhor, tenha misericórdia. Não é? Que os nossos lares, né? Que as nossas casas, as nossas vidas possam estar abertas para que o Evangelho de Jesus seja propagado a partir de nós. Amém? Amém? Meu Deus, até assustei. Muito bem. Muito bom. Eu prefiro pensar que vocês foram pegos de surpresa do que vocês não estavam concordando comigo. Muito bem. Como nós aplicamos essa parábola em nossas vidas? Como que a gente pode aplicar ainda mais os ensinamentos dessa parábola em nossa vida? O que a gente pode realmente aprender a respeito da importância da humildade, da sensibilidade, da hospitalidade aqui? Eu acredito que pelo menos 3 coisas muito importantes
nós precisamos levar desse texto. Eu vou dizê-las aqui para você. A primeira delas, pode colocar, é que a popularidade é uma fumaça. Como nós vimos aqui na história, Jesus ele reparou as pessoas procurando se assentar nos melhores lugares da casa. Então, quem era chamado para as casas certas e assentados nos lugares certos, teriam a sua importância reconhecida. Esse era o padrão. Então a ênfase, onde que estava? A ênfase estava na reputação e não no caráter, não é? Então era mais importante assentar-se no lugar certo do que viver do jeito certo. Isso é terrível, quando você pensa no aspecto da religiosidade, ou do perigo que a religião pode nos encaminhar. Então, é aquela ideia de que o ter é mais importante do que o ser. Pois esse é um conceito equivocado de sucesso. Eu li, enquanto preparava essa mensagem, uma frase dita por Albert Einstein. Ele disse assim: procure ser um indivíduo de valor, em lugar de se esforçar para ser alguém de sucesso. Ele está certíssimo. Via de regra, quem tem valor, mais cedo ou mais tarde, é reconhecido e devidamente honrado. Pode perceber. É assim que funciona. O sucesso, quando ele é resultado de autopromoção, ele é temporário. E aí ele pode terminar com um convite vergonhoso para que a pessoa se coloque no seu devido lugar. Não é? É efêmero. Então Deus, ele não se impressiona com o nosso status. Não, Deus não se impressiona com isso. O nosso status na sociedade. Não importa o quão reconhecido seja, não importa o quão famoso seja, Deus não está preso a nada disso, nem na sociedade e nem na igreja. Ele não é influenciado pelo que dizem ou que pensam a nosso respeito. Deus não é influenciado por essas coisas, simplesmente porque ele vê por detrás das motivações do nosso coração. É só a gente lembrar daquela história mais famosa sobre isso na Bíblia, acho que é a mais famosa, a de Davi, não é? Vai trazendo os mais velhos e tem um moleque, não é, que está lá cuidando das ovelhas no campo, magrelinho, né? Magrelinho da minha cabeça, né? Magrelinho, ruivo, né? E aí ele chega na casa todo sujo, né? Com aquele cheiro de ovelha, né? E aí então ele entra na casa, mandam buscar ele, o Samuel, o profeta, mandou buscar você, né? E aí ele chega lá todo sem entender o que está acontecendo. E aí Deus diz assim, olha, esquece esses caras todos aí, hein? Os caras têm um peitoral definido, não é? Os caras lutam na guerra com o rei Saul, não é? Eles são fortes, são todos bonitões aí, a mulherada aí está tudo no pé deles. Esquece, estes caras eu não escolhi. Não é? Deus, e ele diz assim, eu não vejo como você vê Samuel. E Samuel era um homem de Deus, talvez um dos maiores profetas da Bíblia. E aí, então, ele diz assim, é esse aí, ó, esse que está entrando aí agora. Eu acho que Samuel arregalou o olho. Falei, sério? Né? Acho que Deus não está muito certo das ideias, né? Mas, enfim, né? O Senhor que está mandando, eu vou obedecer, né? Afinal, eu sou um profeta do Senhor, não é? E aí ele unge Davi. E você já sabe o resto da história. Deus não vê como vê o homem. Então, você pode consultar livros, enciclopédias, não é? Se ainda existe isso. Você pode consultar na internet quanta gente famosa do passado já está esquecida. Não é mesmo? Eu fiquei pensando, quando eu estava preparando a mensagem, sobre um monte de gente famosa, que a gente nem cita mais. Já passou. Foram tão famosos, fizeram uma história, mas passaram. A gente não se lembra. A humildade é uma graça fundamental para a vida cristã. Alguém já disse que a humildade não consiste em cultivar pensamentos modestos a nosso respeito. Olha que interessante, mas simplesmente em deixar de pensar em nós mesmos. Jesus ele ensina que é melhor ir primeiro para o último lugar. Vai primeiro para o último lugar. Começa de baixo, não é? Você sabe que uma das coisas para a gente ser pastor é o reconhecimento da igreja e não o autorreconhecimento. Quando alguém começa... A gente percebe isso nitidamente, não é? Quando alguém começa a forçar isso, não dá certo, não vai, não encaixa. Mas quando a igreja aponta e diz assim, aquele irmão, então ele vai ser ungido, ele vai se tornar um pastor. A gente percebe isso claramente. Você já deve ter visto isso. Certamente isso aconteceu aqui na Central ao longo dos seus 30 anos de história.
algumas pessoas que queriam ser pastores. Isso acontece em toda a igreja, de toda a denominação. E eles se esforçam, eles lutam, eles querem isso, mas não vai. Já percebeu? Mas tem pessoas que estão lá servindo, e aí alguém aponta assim, esse irmão tem algo diferente nele. E outro aponta, e outro, e outro, e outro. Me lembro do pastor Valtemir, já pregou aqui, meu amigo. Foi meu pastor auxiliar. Me lembro quando eu disse assim, irmãos, falei, disse, olha, então, eu gostaria de ouvir da igreja sobre tudo que eu disse, o que os irmãos acham, qual é o sentimento da igreja a respeito de ordenarmos o pastor Valtemir. Uma chuva de palavras. E depois, quando votamos, todo mundo rapidamente levantou a mão. Estava claro que a igreja via nele o ministério pastoral. É assim. Estou falando do pastor, mas outras coisas, outros líderes, outras áreas, outros ministérios, da mesma forma. Então, Jesus ensina que é melhor ir primeiro para o último lugar. Então, isso significa que a maneira de chegar no alto é a gente começar embaixo, não é? Porque quando a gente está no lugar mais baixo, só tem um lado para ir, não é isso? Para cima. Então, essa é a ideia. Veja que Jesus ele não está nos dando aqui uma porção de conselhos humanos, não é não. Ele está ensinando os homens a serem genuinamente humildes do ponto de vista do reino de Deus. Então, a humildade é a plataforma, por assim dizer, do reino de Deus. É o jeito de Jesus ser, é o jeito de ser de Jesus. Alguém já disse também que se seguirmos os conselhos de Jesus, não correremos outro risco, senão o de sermos exaltados. Em resumo, o caminho para a verdadeira exaltação é a humildade, como diz o versículo 11, né? A popularidade é uma fumaça que desaparece rapidamente e é esquecida. Então, nós precisamos buscar humildade em todos os momentos da vida, em cada procedimento, em cada gesto e em cada palavra. A segunda coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que a sensibilidade é um dom. Como a gente viu aqui na parábola, Jesus ele pergunta se ao chegar numa festa como convidado, não seria mais prudente você ocupar um lugar no meio ou ao fundo, não é? Um local de menos destaque, fica na sua, não é? E se o anfitrião julgar que o lugar que você se sentou ali é muito modesto, então ele mesmo vai conduzir você para sentar mais à frente. E aí, certamente, você vai ser honrado na presença de todo mundo, não é isso? Ou seja, você sai do lugar mais humilde para o lugar mais importante. É isso que Jesus falou. E aí Jesus fecha aquele ensinamento dizendo que todo aquele que se exalta acabará sendo humilhado e todo aquele que se humilha, no momento certo, ele vai ser exaltado. Enfim, essa parábola, então, ela ensina que a humildade é como se ela fosse a antessala da honra. É isso. Da mesma maneira que a soberba é a plataforma da vergonha. Não é? Você está na plataforma da vergonha e o tombo pode ser grande da plataforma. A sensibilidade, portanto, é um dom. A gente deve aprender a nossa posição diante de Deus e diante dos homens. É bom a gente lembrar que o mundo não gira nem ao meu redor, nem ao seu redor, viu? O mundo não gira ao nosso redor. Portanto, o caminho para a verdadeira exaltação é a humildade. E a terceira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que a hospitalidade é um termômetro. Jesus ele sabia que o anfitrião da história ele tinha convidado os presentes por dois motivos. Primeiro, para retribuir convites que ele anteriormente já havia recebido, com certeza. E segundo lugar, para que aquelas pessoas que agora ele estava convidando ficassem em dívida com ele e aí continuassem a convidá-lo para outros banquetes, não é? É a nossa troca. Só que esse tipo de hospitalidade não é uma expressão de amor e graça, não é, mas sim uma demonstração de orgulho e egoísmo. Então ele estava apenas comprando o reconhecimento dos convidados. Agora, veja bem, é óbvio que Jesus não estava dizendo que o anfitrião deveria convidar apenas os oprimidos. Não é isso que está aqui. O que ele ensina para a gente aqui é que os nossos atos devem ser feitos sem que nós esperemos reciprocidade. E é tão difícil isso, não é? Tão difícil para todos nós. Jesus não proíbe que nós convidemos os familiares e os amigos mais chegados para virem na nossa casa. Não é isso. Pode continuar fazendo isso. Eu também vou continuar fazendo. Mas ele adverte a que nós não fechemos o nosso círculo. Então, deixa eu voltar um pouco sobre os pequenos grupos agora.
Os pequenos grupos, eles têm uma prática natural de mais ou menos depois de um ano, que nós venhamos multiplicar o grupo. Mais ou menos no espaço de um ano, a gente possa multiplicar o grupo para abrir espaço para que novas pessoas possam participar. E não é fácil fazer isso, porque depois de um ano de caminhada com aquelas pessoas, a gente fica com o coração muito aquecido, se tornam os nossos best friends na igreja, né? Os nossos melhores amigos na igreja. E aí, a gente, quando vai, né, fazer a multiplicação... Esses dias mesmo eu falei sobre isso no nosso PG, aí alguém falou assim, falou para mim, não, vai ter que acontecer isso mesmo, não é? Sim, com certeza. Sabe por quê? Porque existem muitas outras pessoas que precisam relacionar-se também. Porque existem muitas pessoas que nós precisamos convidar, que nós precisamos desenvolver isso, para viver essa grande experiência do reino de Deus. Então, Jesus, ele não proíbe que convidemos familiares, como eu disse, os amigos mais chegados para virem à nossa casa, mas nós não podemos fechar o nosso círculo, não podemos. Infelizmente, eu preciso dizer que muitas atividades sociais de nossas igrejas acabam se encaixando nessa descrição. Só crente pode participar. Então, nós não podemos fazer nenhum tipo de programação na igreja onde só crentes podem participar. Vamos ter um encontro de casais, é aberto a todos. Vamos ter um evento de jovens e adolescentes, acampamento, é aberto para todo mundo. Eu posso convidar o meu colega lá da escola? Pode convidar. Posso chamar? Pode chamar, não é? Nós vamos ter um encontro de mulheres, de homens, seja o que for, precisa ser aberto a todas as pessoas. Só não as assembleias, né? Podem vir também está aberto. Não é? Mas já é duro para nós, imagina para, né, para os convidados, para os visitantes. Então, mas tirando essas coisas, aquelas reuniões onde nós estamos tratando das coisas, dos negócios, da igreja, com exceção dessas, tudo que nós fazemos como igreja deve estar aberto para que todas as pessoas possam participar. Inclusive, no dia 1º de julho, você pode sim convidar pessoas para estar conosco ali, leve pessoas sim, para desfrutar daquele momento, daquele tempo de comunhão, junto com todos, e não esqueça de ir com uma camisa xadrez. Nós devemos olhar para o ensino da parábola e compreender que no dia daquele grande julgamento, muitos que hoje ocupam os primeiros lugares, aos olhos dos homens, vão ficar nos últimos lugares, aos olhos de Deus. E muitos que estão em último lugar aos olhos dos homens, vão ocupar os primeiros lugares, aos olhos de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Pode colocar o texto, por favor? Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Os ensinos de Jesus estão em plena consonância. Se nos preocuparmos somente com os nossos amigos e os nossos parentes, ou ainda aqueles que estão mais próximos de nós, nós corremos o risco de receber como recompensa, no máximo, um convite semelhante ao que fizemos. Se você me convida para comer na sua casa, o máximo que eu posso fazer é convidar você para comer na minha, tá bom? Não que isso seja ruim, é muito bom, é cortês fazer isso, mas é só isso que dá para fazer. Mas o que Jesus está ensinando no final da parábola é que a hospitalidade ou a generosidade é um termômetro que mede aquilo pelo qual o nosso coração se move. É isso que acredito que Jesus esteja ensinando. No nosso mundo pós-moderno e competitivo, é fácil o povo de Deus preocupar-se assim cada vez mais com os lucros e os prejuízos e menos com o sacrifício e o serviço, não é mesmo? É aquela história assim, o que eu ganho com isso? Não é? Essa história do que eu ganho com isso pode facilmente acabar se tornando a pergunta mais importante da nossa vida. Eu não vou fazer não vou ganhar nada.
estou me matando aqui, ninguém está fazendo nada, não é? É preciso esforço para manter a atitude de desprendimento que Jesus demonstrou e para compartilhar o que temos. Não é uma coisa fácil o que Jesus está falando aqui. Nossa motivação para compartilhar deve ser o louvor a Deus, não o aplauso das pessoas. Nós devemos buscar a recompensa do céu e não um reconhecimento temporário aqui na terra. Jesus está ensinando para a gente isso através do aspecto da hospitalidade que é dar para aquela pessoa que não pode retribuir. Aí, quando nós fazemos isso, nós recebemos uma recompensa eterna e incorruptível na ressurreição dos justos, no fim de todas as coisas, como está lá no versículo 14. Pode colocar? Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Jesus está dizendo assim, não é para esta vida. Se você quiser para essa vida, convide seus amigos, não é? Não é ruim, Jesus não está dizendo que é ruim. Se você quer para essa vida, continue fazendo aí as suas reuniões entre vocês. Não é ruim, é bom também. Pode fazer, não tem problema. Mas é para essa vida. Mas se você quiser algo mais, se você quiser dar um passo além, se você quiser buscar mais, cavar mais profundo, então vá para outros lugares. Abra o seu coração, a sua mente. Entenda a profundidade que é ser um súdito do reino de Deus. E então, você vai receber a recompensa na ressurreição dos justos. Talvez aqui não vai acontecer nada, talvez. Mas na ressurreição dos justos, certamente você será recompensado. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que os nossos atos devem ser norteados por um espírito de humildade, hospitalidade, tudo isso de forma desinteressada. É assim que nós recebemos a aprovação divina. Foi isso que Jesus ensinou numa determinada ocasião aos seus seguidores. Pode colocar? Quando finalmente vier, numa aura de resplendor, e seus anjos com ele, o Filho do Homem irá assentar-se em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele, e ele irá separar o povo como o pastor separa as ovelhas e os bodes, aquelas à sua direita e estes à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita, entrem, vocês que são abençoados por meu Pai. Tomem posse do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. E esta é a razão. Eu estava com fome, vocês me alimentaram. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer, mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá, afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês fizeram essas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. Depois ele se voltará para os bodes à sua esquerda e dirá, saiam, seus inúteis, vocês não prestam para nada, a não ser para o fogo do inferno. E sabem por quê? Porque eu estava com fome e vocês não me deram de comida. Vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês não me deram uma cama. E eu estava com frio e vocês não me agasalharam. E eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão, mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia e não te ajudamos? E ele responderá, afirmo esta verdade solene. Toda vez que vocês deixaram de fazer uma dessas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Deixaram de ajudar a mim. Então os bodes serão conduzidos à condenação eterna, mas as ovelhas à recompensa eterna. Então eu quero perguntar a você, para quem, portanto, as portas da sua casa, da sua vida, do seu coração, estão abertas para oferecer um banquete? Eu gostaria que nós colocássemos as nossas vidas diante de Deus, que nós orássemos ao Senhor por isso, e suplicássemos que Ele abra a nossa mente e o nosso coração para servi-lo cada vez melhor.
Viver uma vida de humildade é a proposta única do reino de Deus. E eu quero encerrar lembrando você, como se eu precisasse fazer isso, de que Jesus viveu uma vida humilde. Ele escolheu sempre os lugares mais humildes. A manjedoura, as ruas, uma pedra como travesseiro. Ele não escolheu a cruz, mas a cruz era o seu fado, o seu castigo, que ele carregava por causa dos nossos pecados. E ele suportou a cruz, desprezando a afronta, como diz o texto. E o que isso resultou? Fez com que ele se assentasse à destra do trono de Deus. Aqueles que forem humildes serão exaltados, e aqueles que se exaltarem serão humilhados. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender que o melhor lugar é estar debaixo da vontade de Deus, como súdito humilde do poderoso reino do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Pedimos a tua direção sobre nós. Como nós erramos tanto por não sermos humildes, por querermos honras, prazeres, glórias neste mundo. Precisamos da tua intervenção em nós, Pai, da tua direção sobre nossas vidas. Guarda-nos, Deus, e nos abençoa. Quando chegar aquele grande dia do Senhor, nós possamos receber o banquete do Senhor, ser assentados nos lugares mais especiais, porque nós fomos humildes aqui, servindo ao teu reino, glorificando o teu nome, abrindo as nossas casas, os nossos corações, as nossas vidas para servir ao reino de Deus. Obrigado, Deus, porque a sua palavra, através de ensinos como este, nos mostram de forma tão simples, mas tão profunda e poderosa, e por que não dizer impactante, para onde o reino de Deus está nos chamando. Trabalhe em nossas vidas, Pai, em todo o tempo, para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Em nome de Jesus. Amém.